Boa tarde, quarta-feira, 19 de fevereiro. No Nesp Notícias de hoje, nós vamos conversar sobre a prática de exercícios físicos na terceira idade. E ainda nesta edição... Endurbe remove lombadas irregulares. Zoológico passa por reformas para acolher melhor os animais e o público. A gente começa falando de um recurso muito utilizado para regular o trânsito na cidade, as lombadas. Já são 1.500 em Bauru, mas algumas não seguem as determinações do Conselho Nacional de Trânsito e estão sendo retiradas pela Endurbe. Os carros chegam em alta velocidade e são obrigados a frear. A lombada, também conhecida como redutor de velocidade, serve para isso mesmo, forçar o motorista a diminuir. Em Bauru, elas se multiplicam. Desde 2012, 105 novas lombadas foram instaladas. Já são 1.500 em toda a cidade e ainda há outras 125 solicitações em análise ou que aguardam licitação. As quadras 8 e 12 da rua Nilo Peçanha, na Zona Oeste, ganharam os obstáculos há 2 anos. Foram feitas obedecendo o tamanho correto. A sinalização também é obrigatória, tanto antes quanto ao lado do obstáculo. Para este especialista em trânsito e transportes, Bauru tem um número excessivo de lombadas. Bauru tem muita lombada, porque a exigência aí do cidadão, cobrando da Endurbe onde há acidente, vão sendo colocados. Isso é um costume, inclusive não só em Bauru, como em todos os municípios em todo o Brasil. Entendeu? O que não pode acontecer que essas lombadas sejam colocadas e não seja adequada aos critérios da federação, porque ela gera um prejuízo aos veículos e também aos usuários, é a possibilidade de acidente. Além de muitas, nem todas estão corretas. Em alguns casos, falta a sinalização adequada, como na Avenida Aureliano Cardia. Não há placas de velocidade da via ou que informem o obstáculo. Em outros casos, elas não estão na metragem determinada pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Esta aqui, na Alameda Otávio Pinheiro Brizola, na zona sul de Bauru, foi reformada, mas ainda não atende os padrões. Uma rua pode receber uma lombada quando o tráfego é menor que 600 veículos por hora no horário de pico. Quando é preciso reduzir a velocidade do veículo por causa da movimentação de pedestres. As lombadas também não podem ficar a menos de 15 metros de esquinas e a distância mínima entre 2 obstáculos deve ser de 50 metros. Para obedecer às determinações, a Endurbe, empresa que gerencia o trânsito na cidade, começou a remover algumas lombadas. A maioria delas está fora do padrão, ou seja, fora da dimensão mínima, às vezes está na esquina, não está no alinhamento permitido pela resolução de 15 metros no mínimo, né, da esquina. Às vezes não tem mais utilidade, às vezes analisando o fluxo não é mais necessário aquele obstáculo no local, então a gente faz uma reanálise do local para ver se tem a necessidade daquele obstáculo. Aqui na quadra 15 da Avenida Nossa Senhora de Fátima dá para ver claramente um dos locais onde uma lombada foi removida. O processo chama fresagem. Utilizando um maquinário, eles fazem uma espécie de raspagem no obstáculo até que ele fique no mesmo nível do asfalto, praticamente desaparecendo. Neste caso, ela foi removida porque ficava muito próxima da esquina e foi reinstalada alguns metros mais longe do cruzamento. Aqui, o redutor de velocidade ajuda a segurar os apressados. O fluxo é intenso e os carros chegam na esquina em alta velocidade. Aqui é um cruzamento muito contínuo, fluxo de veículos. Nós temos a escola ali logo na esquina. No horário de saída das crianças, é muito carro passando. Entendeu? Na verdade, eu achava necessário um semáforo. Chega a ter de 1 a 2 acidentes por mês. No total, 60 lombadas já foram retiradas e outras 100 ainda devem ser removidas, mas sem prazo definido. Apesar da resolução ser de 1998, em Bauru, a substituição começou apenas há 1 ano. Quem fazia esse tipo de reparo era a Secretaria de Obras. Então nós indicávamos aonde tinha que ser retirado porque a gente não tinha todo o equipamento tudo certinho. Agora, como está tendo licitação, então a Endurbe ficou responsável agora para poder fazer essa regularização.
Os vereadores se reuniram hoje em sessão extraordinária para votar o novo regimento interno da Câmara. O projeto de resolução é bastante extenso, tem 98 artigos. Por isso, os vereadores passaram o dia todo reunidos para discutir pontos do novo regimento. Entre as propostas analisadas está a de realizar 2 sessões semanais. E os vereadores continuam reunidos discutindo o projeto. Entre os artigos votados até este momento, já foi rejeitada a proposta de começar as sessões semanais às 9 da manhã. A sessão de hoje deve ainda seguir pela noite. Você confere o resultado da votação amanhã, aqui no Unesp Notícias. Hora de saber como deve ficar o tempo. O céu aberto desta quarta-feira deve permanecer amanhã. Veja os detalhes no mapa. Chove em pontos isolados no norte e noroeste do estado de São Paulo. Nesta quinta, essas regiões, além do Vale do Paraíba, devem ter novas pancadas de chuvas. Em Bauru, o tempo estável desta quarta-feira deve permanecer amanhã. Agora, a umidade do ar é de 47%. Os ventos sopram fracos, a 5 km por hora. A temperatura mais baixa hoje foi de 18 graus. À tarde chegou a 30. Amanhã deve haver uma ligeira elevação. Os termômetros podem variar entre 20 e 33 graus em Bauru. A seguir, nós vamos conversar com a professora Sandra Lia do Amaral, da Unesp, sobre a importância dos exercícios físicos praticados pelos idosos. Não saia daí! Voltamos com um recado para o pessoal da terceira idade. Estão abertas as inscrições para os idosos que quiserem representar Bauru nos Jogos Regionais do Idoso. Neste ano, as competições vão ser realizadas em março, em Lençóis Paulista. As inscrições vão até esta quinta-feira aqui na Secretaria de Bem-Estar Social. Os candidatos devem ter mais de 60 anos e apresentar alguns documentos. Serão 14 modalidades em disputa, como natação, bote, dança e tênis de mesa. Os objetivos dos Jogos Regionais do Idoso são integrar esse público à sociedade e estimular a prática de esportes. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. E para falar mais sobre a importância da prática de esportes na terceira idade, a gente conversa agora com a professora do curso de Educação Física da Unesp em Bauru, a professora Sandra Lia do Amaral. Sandra, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. A gente acabou de falar então dos Jogos dos Idosos, quem quiser se inscrever. É uma prova de que os idosos tanto podem praticar esportes até como competir, né? Mas os esportes, eles estão liberados para todo e qualquer idoso? Não, e isso é uma verdade também para quem não é idoso. O idoso, para poder praticar qualquer atividade física, qualquer exercício, qualquer esporte, ele precisa, antes de mais nada, ter uma avaliação médica e ver qual a sua condição de saúde, em primeiro lugar. E, em seguida, ver se ele tem alguma limitação, né? Porque, por exemplo, tem esportes que vai exigir um certo nível de agilidade ou de impacto, né? E nem todos os idosos podem praticar. Se você tem alguma limitação de osso, de joelho, você escolhe uma outra atividade que não tenha tanto impacto. Mas quanto mais eles praticarem, mais qualidade de vida eles vão ter. Mas sempre vai ter uma atividade adequada para o quadro de saúde daquele idoso? Sim, sempre vai ter, sempre vai ter. É só procurar, é só ter vontade, é só ter uma orientação de um professor de educação física, sempre pode estar muitas vezes associados com um profissional da área médica também. E a professora me explicava, inclusive, a diferença entre exercício e atividade física, né? A atividade física é qualquer movimento que a gente faz que tenha um gasto energético. Por exemplo, tomar banho, se alimentar, comer, falar, andar. Isso é tudo uma atividade física. Agora, quando você tem um objetivo, é algo sistematizado, você faz várias vezes ao dia, você considera isso como um exercício físico. Bom, é disso que nós estamos falando aqui, então, de exercícios físicos. Professora, e no caso de exercícios que não sejam esporte, eles são mais democráticos, podemos dizer assim, ou eles também têm as suas restrições? Também têm as suas restrições. Sempre quando você vai fazer um exercício físico, você precisa de uma avaliação
médica e uma avaliação de um profissional de educação física. Ele vai te dizer exatamente, após a liberação médica, qual a atividade mais recomendada, qual a intensidade mais recomendada, quantas vezes por semana, quantas horas por dia você pode fazer, qual é o período do dia que melhor se adapta à sua situação. Então, sim, ele tem restrições, mas passadas essas restrições, quanto mais gente fizer, melhor. Até para uma caminhada é preciso desses cuidados? Sim. O idoso que se propõe a fazer uma caminhada regularmente, com frequência, também tem que fazer esse check-up? Também. É muito importante que ele faça um teste ergométrico para que a gente saiba qual é o máximo dele. Porque ele pode ser um idoso que pode fazer uma intensidade bem mais intensa do que um outro idoso da mesma idade que tem um pouco mais de limitação, que seja ela cardiovascular ou muscular, que faça com que ele tenha que caminhar um pouco mais devagar. Mas isso não impeça que esse que está caminhando mais devagar evolua e ele consiga caminhar num ritmo mais rápido também no futuro. Ontem nós falamos aqui do programa Vida Ativa do governo estadual, que está sendo implantado aqui em Bauru. Os idosos vão ganhar uma mensalidade para poder frequentar uma academia na cidade. Que tipo de ganhos, de benefícios esses idosos vão ter na sua visão, professora? Eu acho uma excelente ideia. O benefício que ele vai ganhar é que muitas vezes o idoso ele não tem um lugar adequado para receber essa orientação. E a gente acredita que nas academias ou nos centros que estão envolvidos com a prática de exercício, tenham como funcionários os seus professores de educação física. E eles podem dar a orientação mais adequada ao idoso. Então, às vezes, não vale só a pena, vou caminhar na rua. Não, eu vou lá na academia, vou ter uma orientação e eu vou saber como caminhar, ou se eu posso fazer um outro exercício que também possa ser benéfico para mim. Então, eu acho que é uma grande atitude do governo e a gente espera que dê certo. Né? Professora, no caso desse público, quando a gente pensa em academia, já vem a imagem dos aparelhos, de exercícios localizados. Esse programa seria mais interessante que os idosos se aproveitassem das aulas de hidroginástica ou eles também podem fazer esses exercícios em aparelhos? Também podem. A massa muscular é um dos órgãos que você tem mais perda, né, no idoso, né, no envelhecimento. Então, o fato de você fazer um fortalecimento muscular, um desenvolvimento de amplitude articular, isso facilita no seu dia a dia, gera independência ao idoso, né, e posterga, na verdade, o decaimento que a gente vai vendo com o processo de envelhecimento. Né? Então, ele pode fazer tanto exercícios aeróbios, na esteira, na bicicleta, ele pode fazer as aulas de hidroginástica, ou de música, de dança, de yoga, de tai chi, de pilates, quando ele pode fazer o exercício na máquina de musculação. O importante é que ele tenha uma avaliação adequada e que ele faça o seu exercício no seu limite. Porque muitas vezes ele pode se machucar, né? Então, esse é os grandes problemas de fazer exercício sem orientação. Acha que pode, acha que tem 20 anos ainda e vai com força total, extrapola e acaba se machucando e aí acaba dizendo que o exercício é prejudicial. E não é. Na verdade, o exercício, na sua orientação adequada, ele traz muitos benefícios para a saúde. Você falava da dificuldade de acesso, né? Por isso a importância desse programa. O que a gente tem bastante aqui em Bauru são as academias ao ar livre. E elas foram pensadas também muito para esse público dos idosos. Frequentar esse tipo de academia ao ar livre, fazer os exercícios sozinhos, é uma prática saudável? Eu particularmente acredito que ela poderá ser uma prática saudável se o idoso tiver uma pré-informação, né? Então, existem algumas academias que tem a plaquinha de como que se faz aquele movimento. Então, se a pessoa se ela lê corretamente, se ela tiver alguma orientação de alguma outra pessoa que saiba fazer o exercício, ela vai ter uma vantagem sim, porque ela pode ir em várias horas do dia, ela pode fazer todos os dias da semana e às vezes é pertinho da casa dela, né? Isso facilita muito, que as pessoas costumam dizer que os lugares são longe, são caros, não tem como ir, enfim. Mas eu tenho um pouco de preocupação com a pessoa desinformada, que quer fazer, faz muito rápido ou muito forte,
coloca a postura do seu corpo errada e isso pode trazer prejuízo, sim, à coluna, à musculatura, à articulação. E às vezes são danos que no idoso demoram um pouco mais para serem tratados, né? Para se recuperar, exatamente. Então eu acredito que se tiver um auxílio de um estagiário, de um professor, que fique nas academias ao ar livre, que se eu não me engano tem só 3 em Bauru que tem esse auxílio e não é o dia inteiro. Importante essa figura, né? Exatamente, para ele dar um auxílio, né, para aquele idoso que democraticamente foi ali fazer um exercício, né, voluntariamente, na verdade. Tá certo, professora, muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço e espero que esse programa dê certo, que as pessoas tirem proveito e quanto mais a gente veja mais idosos fazendo exercício físico, porque a qualidade de vida é muito importante, a melhora que o exercício traz é muito grande. Tá certo, obrigada. Que agradeço. Depois do intervalo, você vai conhecer as novidades do Zoológico de Bauru. Animais ganham novos espaços para ficarem ainda mais visíveis para os visitantes. Interessados em trabalhar como ambulantes no Sambódromo durante o Carnaval devem fazer inscrição na Secretaria de Planejamento nesta quinta e sexta-feira. Vão ser oferecidas 123 vagas. Cada comerciante vai receber um crachá e um cartão indicando o ponto em que vai ficar no Sambódromo. Os desfiles vão ser realizados nos dias 1º e 3 de março, sábado e segunda-feira. Para fazer a inscrição é preciso levar o RG e o CPF. A CEPLAN, a Secretaria de Planejamento, fica na Avenida Nuno de Assis, número 1460. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. O Zoológico de Bauru vem passando por uma série de reformas. As novidades deixam o ambiente mais aconchegante para os animais e também facilitam a espiadinha dos visitantes. Eles estão de casa nova e o lugar tem estilo. É todo envidraçado. Há 2 anos, as iraras aguardavam a nova jaula que ficou pronta na semana passada. Aqui tem 2 fêmeas e um macho. Eles são rápidos, agitados, às vezes até escapam do nosso cinegrafista. A irara é um animal que tem ocorrência em toda a América do Sul e é um animal de hábito noturno e muito arborícola, né? Ele caminha pelos altos das árvores, onde ele procura as frutas, que é o seu alimento, junto também com pequenos vertebrados que ele caça, né? Ele procura ninhos para se alimentar de ovos ou de filhotes e também ele procura muito mel, né? Tanto que o outro nome comum que ele é conhecido é como papamel. Os mais novos espécimes do zoológico podem ser visitados no novo padrão da casa. Nos próximos 2 anos, todos os recintos devem ter paredes de vidro. Melhor para quem visita e também para quem é visitado. O vidro ele traz algumas vantagens em relação à tela ou mesmo à grade. A primeira delas é que é praticamente impossível que alguma pessoa mal intencionada possa jogar algum objeto dentro desse recinto ou mesmo de perturbar esse animal, além do que ele fornece também um bloqueio de som. Então, em dias mais movimentados, né, o grito ou mesmo a conversa de muitas pessoas em frente a esse recinto, né, não provoca nenhum tipo de estresse a esses animais. Os lares de outros 2 bichos já passam por reformas. Um deles é o do lobo-guará. Deve ficar pronto em 3 meses. O outro, onde os funcionários também trabalham intensamente, é o das antas. Neste espaço, a experiência dos visitantes vai ser diferente. Aqui será construído um tanque de 80 mil litros. Serão 4 metros de profundidade. Aqui na frente será instalada uma parede de vidro e os visitantes vão poder assistir os animais mergulhando. O do Tamanduá Bandeira já está pronto. O bicho só não veio para Casa Nova porque ainda falta terminar a jardinagem. Tudo bem, ele nem parece preocupado com a jaula provisória. Afinal, o tratamento aqui é de primeira. Quem visita os espaços com um novo visual aprova a transparência. Não atrapalha a visão. É mais transparente, é tranquilo. Mais bonito? Mais bonito. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!